Olá, eu sou a professora Ana Paula, do canal Desvendando Ideias, e nós estamos dando sequência ao segundo bloco da prova comentada, a prova rosa, né, comentada do Enem de 2022, que foi aplicada no domingo passado. E nós estamos comentando a parte de ciências humanas e suas tecnologias, com ênfase na parte de geografia. O homem do carro velho está passando no momento na minha rua e eu peço paciência a vocês, mas isso não vai atrapalhar aqui a nossa aula. Bom, a questão de número 64, ela pegou um trecho de um livro chamado Quartos de Despejo, Diário de uma Favelada, da Carolina Maria de Jesus. Não deixem de ler esse livro, porque esse livro cai demais em concursos, tá? E vamos dar sequência aqui. Eles destacaram um texto muito interessante. Eu estava pagando o sapateiro, a Carolina fala isso, né? E conversando com um preto que estava lendo um jornal. Ele estava revoltado com o guarda civil que espancou um preto e amarrou numa árvore. O guarda civil é branco e há certos brancos que transforma preto em bode expiatório. Quem sabe se guarda civil ignora que já foi extinta a escravidão e ainda estamos no regime da chibata? Olha que interessante, ela está falando o quê? Nesse texto, ela está falando da discriminação racial, dessa forma violenta que as autoridades têm de punir, né, as pessoas que cometem algum delito, né, mais por uma questão racial do que necessariamente pelo próprio delito, né, então pela própria ação. Então, ela até faz esse questionamento, caramba, será que essas autoridades não enxergam que a escravidão passou, que já vencemos, né, toda essa fase tão triste do nosso país, né, de exploração, de falta de desumanidade, de falta de respeito à vida humana. Então, ela faz esse questionamento na vida dela cotidiana, né? E vamos ver o que o texto está pedindo. O texto que guarda a grafia original da autora, né? E isso está querendo dizer o quê? Como ela era uma escritora, mas também ela era uma catadora de produtos recicláveis, né? A catadora de papel, e ela vendia, né, todo esse material e outros materiais também para pagar suas contas, para a sobrevivência dela e de sua família. Quando eles falam guarda a grafia original da autora, é porque ela não teve, ela escrevia, né, segundo os padrões da norma culta, né, da língua portuguesa, ela não escrevia com concordância, ela não escrevia de forma correta, digamos assim, ela tinha o linguajar dela próprio, né, da sua vivência, da sua formação, mas era uma mulher que lia e ela foi uma grande escritora. Então, é isso que o texto está dizendo inicialmente para vocês, esse trechozinho. Bom, esta autora expõe uma característica da sociedade brasileira que é o A. Vamos ver. Letra A, racismo estrutural? Com certeza. Essa é a resposta correta, tá? A gente está falando aqui de um racismo que ele se perpetua, né? O racismo estrutural é aquele racismo que se perpetua no decorrer do tempo, no decorrer da nossa formação enquanto sociedade, que infelizmente não deveria, mas infelizmente faz parte da nossa identidade. Ela está falando de desemprego? Ela está falando de concentração de renda? Ela está falando de exclusão informacional? Ela está falando de precariedade da educação? Não, ela está falando do racismo estrutural, tá? Desemprego ela não está falando de desemprego, tá? Ah, porque espancou um preto e amarrou numa árvore, mas o que ele fez, né? Ela está falando do ato da punição em si, que foi violenta, que relembra o regime da escravidão, e que isso, infelizmente, não ficou só na escravidão, né? Que nem deveria nunca ter ocorrido, mas não ficou só nessa fase onde não havia ainda o movimento, a abolição, né? Onde não havia se concretizado a abolição dos escravos. Muito pelo contrário, isso ela até se questiona, né? Se já foi extinta a escravidão e ainda estamos no regime da chibata, será que essas autoridades pensam isso? Então, sem delongas, racismo estrutural, letra A. Questão de número 65, e peço desculpas porque o homem do alho está passando na minha rua. Bom, aqui nessa questão eu achei muito interessante porque ela mostra, né, a influência da ação antrópica na natureza. E aqui a gente tem, nesse primeiro desenho, a gente tem a evapotranspiração, 40%,
escoamento superficial 10%, infiltração subsuperficial 25%, cobertura natural do solo, percolação profunda 25%. Então, aqui choveu, né? E aqui está mostrando como o meio natural vai responder aí a essa precipitação, né? E aí, no segundo quadradinho, a gente já tem a diminuição da evapotranspiração, porque a gente já tem uma casinha ali bem no meio dessas duas árvores, tá? O escoamento superficial já diminui uns 20, já vai para 20%, né? Já aumenta 20%. E a infiltração, 21%, já diminui 21%. A percolação profunda, 21%, tá? E a gente tem entre 10% a 20% de superfície impermeável. Então, a gente tem aqui um asfaltozinho, tá? Então, esse escoamento superficial, ele já aumenta, ele não diminui, tá? Que aí essa água ela não vai infiltrar tanto como ela infiltrava. Aí, o que acontece, né? Retiraram todas as árvores, né? Asfaltaram um pouco mais, aí construíram 3 casinhas, né? Imagina a construção de um condomínio, né? Pode ser um condomíniozinho. A evapotranspiração, ela já reduz. Você pode ter algumas árvores próximas, tá? Mas já não a evapotranspiração já não ocorre aqui nessa parte, porque você já não tem mais árvore aqui. Aí o escoamento superficial aumenta 30%, né? Então vai ter ali vamos botar assim, uma enchentezinha, né, básica, né? Infiltração subsuperficial, 20%, né? Eles foram até generosos aqui. E 35% a 50% de superfície impermeável, e a gente tem uma percolação profunda de 15%, já diminui bastante. Aí aqui nessa parte a gente já tem prédios, né? Muitos prédios e 2 casinhas, e a evapotranspiração fica em 30%, né? Pode ter um jardinzinho ali ainda, né? Pode ter também a cobertura vegetal próxima, né? Mas não nessa parte. O escoamento superficial, 55%. E a infiltração subsuperficial, 10%. E não dá para ver a percolação aqui, porque a câmera aqui do meu PowerPoint não atinge. Mas, com certeza, diminuiu bastante, tá? Então, a gente está mexendo aqui, né, com a dinâmica natural, né? Da água, né? A gente pode interpretar dessa forma. Bom, interpretamos esse desenho, aí no próximo slide eu vou comentar a questão. Bem simples. No slide anterior eu falei com vocês que a percolação profunda não estava conseguindo ver, tá? Mas está em 5%. Eles foram assim, bem realistas aqui. Bom, o que a questão está pedindo? A intensificação da ocupação urbana, né? A gente está falando da ocupação urbana demonstrada, afeta de forma imediata. Letra A, nível altimétrico. B, ciclo hidrológico, com certeza. Essa é a resposta correta. Poderia ser padrão climático? Você poderia até se confundir com isso, mas aqui está dando muita ênfase ao ciclo hidrológico mesmo, tá? O que acontece com a água quando chove, né? Ela vai para onde, né? Ela se infiltra, então, em quantos %, né? Como a gente pode diminuir ou aumentar a porcentagem da infiltração dela, mesmo que você não sabe o que quer dizer percolação, tá? Então, ciclo hidrológico. Tectônica de placas, nada a ver. Estrutura das rochas, nada a ver, tá? Aqui não foi imposto em momento nenhum qual tipo de rocha, qual tipo de solo. Aqui, tectônica de placas, a gente não está falando de terremoto, não tem nada a ver. A resposta correta mesmo, é ciclo hidrológico. Sem muitas explicações. E vamos para a próxima. Essa questão também é muito interessante e é até uma felicidade para todo professor de geografia que está sempre falando para os seus alunos. Leiam Abissab, leiam Milton Santos. E pegou exatamente um trecho do livro do Milton Santos, né? Eles quiseram elaborar uma questão sobre geografia urbana, urbanização brasileira, e pegaram Milton Santos, no livro Espaço Dividido, que é um livro que também cai bastante. E o que a questão está pedindo? Macrocefalia urbana pode ser entendida como a massiva concentração das atividades econômicas em algumas metrópoles que propicia o desencadeamento de processos descompassados. Esse desencadeamento de processos compassados é um desequilíbrio que está acontecendo. Por quê? Porque você tem uma alteração, né, redirecionamento e convergência de fluxos migratórios, você concentra, né, você acaba atraindo pelas suas atividades econômicas, acaba atraindo um fluxo migratório muito grande, né? Mas
infelizmente não há um planejamento adequado para você absorver esse fluxo migratório que chega, e aí você acaba tendo o quê? Uma deficiência na oferta de empregos, acaba tendo uma ocupação desordenada de determinadas regiões da cidade, estigmatização de estratos sociais. Isso a gente pode entender muito bem como um processo de favelização, e aí você não tem uma qualidade de vida, você não tem um acesso à moradia digna, e falta saneamento básico, e falta acesso a determinados meios de transporte para você chegar ao trabalho ou para procurar emprego, que comprometem substancialmente a segurança pública urbana. E aí você começa o que? Um processo de marginalização social, e aí você tem um aumento da violência urbana e etc, etc. Então a gente pode, assim, olha o que a gente está falando, né? Macrocefalia urbana é exatamente esse caos urbano que a gente vive, né? E a gente trabalhou muito isso na aula de migrações, quando uma área é atrativa e passa a ser repulsiva, né, em relação a essa dinâmica, né, populacional, mas vamos ver o que a questão está pedindo. O processo de concentração espacial apresentado foi estimulado por qual fator geográfico? O que pode provocar essa macrocefalia urbana? Limitação da área ocupada? Não, porque se a gente está falando também de processo de favelização, ocupação desordenada não é limitada. Ocupação desordenada não é limitada, muito pelo contrário, tá? Qualquer espaço é disputado, qualquer espaço é passível de ser ocupado. Então, corta. Êxodo da população do campo? Sim, a gente pode falar disso, porque ele é muito enfático, redirecionamento e convergência de fluxos migratórios, tá? Então, êxodo da população do campo, porque a gente está recebendo muitas pessoas, né? E o que acontece? A gente tem uma atração, uma atratividade, né, de atividades econômicas, mas a gente não consegue absorver. Então, esse texto aqui está falando exatamente disso, né? Do êxodo rural, e quando o homem chega, né? Do êxodo rural chega nas grandes cidades, ele vai enfrentar tudo isso, ele vai procurar trabalho, ele vai participar, né, do processo de favelização, vai sofrer com esse processo, ele vai ser atuante, né, ele vai construir a sua casa, ele vai tentar se inserir no mercado de trabalho, ele vai enfrentar a dinâmica do transporte público e a ausência dele, né? Então, qual o fator geográfico que contribui bastante para essa macrocefalia urbana? A gente está falando de quantidade de pessoas, êxodo da população do campo. Pode ser ampliação do risco habitacional? Não, isso te confundiria bastante, tá? Confundiria muito, mas não poderia ser. A gente não está falando aqui, essa macrocefalia urbana, ela só ocorre porque existe um risco habitacional. Para você ter, e nem está bem formulada essa expressão, mas para você ter uma falta de moradia digna, você depende também do inchaço urbano, né? Depende também desse grande contingente populacional que está saindo do campo e indo para a cidade. Então, não pode ser. Deficiência de transporte alternativo? Na verdade, ele nem cita muito isso, tá? Eu que fiz essa relação. Então, e também esse transporte alternativo, ele não seria deficiente, porque o transporte alternativo, ele é o quê? A Kombi, ele é a van, tá? Ele é o mototáxi, tá? É o circuito inferior da economia, né? Então, pode cortar, a gente não está falando disso. Crescimento da taxa de fecundidade, então tem inchaço urbano porque as pessoas têm muitos filhos, né? Tem muitos filhos e tem esse inchaço urbano. Sim, a gente tem a atuação aí da taxa de natalidade, da falta de um planejamento familiar e também da característica da família brasileira, tá? Que a família brasileira, ela tá até perdendo um pouco essa característica, mas a família brasileira, ela é grande, tá? E a gente herdou isso dos portugueses também, tá? Mas a gente tá falando aqui de deslocamento populacional, de êxodo da população do campo. A gente está falando aqui desse grande deslocamento populacional, essa grande quantidade de pessoas que chega nas grandes cidades, tá? Então, resposta correta, B. Vamos partir para a próxima. Vamos lá, questão de número 71. Na construção da ferrovia Madeira-Mamoré, o que dizer dos doentes, eternos moribundos, a vagar entre delírios febris, doses de quinino e corredores da morte? O Hospital da Candelária era santuário e túmulo, monumento ao progresso científico e preâmbulo da escuridão. Olha que contradição.
Foi ali, com suas instalações moderníssimas, que médicos e sanitaristas dirigiram seu combate aos mares tropicais. Então, a gente está tendo aqui a construção de uma ferrovia, só que você vai ter contato com doenças tropicais, doenças não muito, vamos botar assim, conhecidas, né? E aí você vai ter que cuidar desses trabalhadores que estão envolvidos na construção dessa ferrovia, tá? E vamos continuar lendo. As maiores vítimas, contudo, permaneceriam na sombra à margem do palco, cobaias sem consolo, credores sem nome de uma sociedade que não lhes concedera tempo algum para ser decifrada. Bom, então, a gente já sabe que as péssimas condições de trabalho existiram, né? E a gente não teve aí esse retorno. Vamos ver o que a questão está pedindo. No texto, há uma crítica ao modo de ocupação do espaço amazônico, né? Pautada na letra A. Discrepância entre engenharia ambiental e equilíbrio da fauna. Olha, se você assim, olhasse essa questão para o que a gente está passando hoje, impactos ambientais, você poderia até errar e colocar essa alternativa, mas o texto não está falando disso. Enem é interpretação de texto, tá? Então, esquece a letra A. Incoerência entre maquinaria estrangeira e controle da floresta. A gente está falando de que a construção dessa ferrovia tinha, por acaso, a preocupação em manter a cobertura vegetal, em controlar esse desmatamento? Não, esse momento aqui é construção, não tem essa preocupação. Estou construindo uma ferrovia e madeira baixa, sabe? Eu tenho que desmatar, então corta. Incompatibilidade entre investimento estatal e proteção aos nativos. Eu não estou falando aqui de nativos, tá? E não estou falando aqui de incompatibilidade, né? Investimento estatal não está protegendo. Não, aqui estou falando de trabalhador, tá? E não necessariamente o nativo vai estar envolvido nisso, né? Muito pelo contrário. Então, corta. Competição entre farmacologia internacional e produtos da fitoterapia? Nada a ver, não sei nem como explicar, completamente fora de contexto. Contradição entre desenvolvimento nacional e respeito aos trabalhadores? Aí sim, afinal de contas, eu tenho o hospital, que é o santuário e túmulo, monumento ao progresso científico, mas é o quê? Preâmbulo da escuridão, tá? Instalações moderníssimas que médicos e sanitaristas dirigiram seu combate aos males tropicais, mas a gente tem vítimas, e muitas vítimas, tá? E elas ficam o quê? À margem do palco, cobaias sem consolo, credores sem nome de uma sociedade que não lhes concedera tempo algum para ser decifrada. A alternativa é, vamos para 73. Olhar o Brasil e não ver o sertão. É como negar o queijo com a faca na mão. Esse gigante movimento, movido a tijolo e cimento, precisa de arroz com feijão, que tenha comida na mesa, que agradeça sempre a grandeza de cada pedaço de pão. Agradeça a Clemente, que leva a semente em seu embornal, Zezé e o penoso balé, de pisar no cacau, Maria, que amanhece o dia lá no milharal. Esse poeminha aqui, essa canção, ela está dizendo o seguinte, da nossa diversidade de produção de alimentos, né? Esse gigante movimento, movido a tijolo e cimento, precisa de arroz com feijão, que tenha comida na mesa, que agradeça sempre a grandeza de cada pedaço de pão. Então é o pão, é o cacau, é o milharal, é o queijo, é o arroz com feijão. Então a gente tem essa diversidade de produção de alimentos. Bom, o que a questão está pedindo? A letra da canção valoriza uma dimensão do espaço rural, tá? Brasileiro e sua relação com a cidade ao ressaltar sua função de... Letra A. Fornecimento à mão de obra qualificada? Será que o poema está dizendo isso? Não, não está. Incorporar a inovação tecnológica? Está falando de tecnologia? Não está. Preservar a diversidade biológica? Está falando sobre isso? Está falando sobre fauna, sobre flora? Não está falando. Promover a produção alimentar? Essa é a alternativa, letra D, tá? Garantir a moradia básica não tem nada a ver. É a letra D. Gente, tem um carro aqui cantando pneu, não sei o que é, mas a alternativa correta aconteceu de tudo aqui. Só falta a COP27 acontecer aqui na minha rua. Bom, promover a produção alimentar. Essa é exatamente a ênfase, né, que está sendo dada, né, a nossa riqueza, né, de produção alimentar, nossa diversidade. Então, resposta correta, D.